Deus, Ele tem muito para fazer em nosso meio e em nossos dias. Agora no mês de maio, nós também vamos startar uma campanha nas nossas células, que é Eu Mais Um, que é uma campanha de evangelização, né? Onde a gente vai convidar pessoas para estar conosco e para aprender de Deus conosco também. Então, você líder, você co-líder, desafia a sua célula, desafia os membros a trazerem pessoas, porque Deus tem muito a fazer. E a gente já está vendo isso, né? O quanto que a nossa igreja está crescendo. E por isso, hoje, nós sentimos a necessidade de retomarmos alguns assuntos que a gente acredita que é essencial e fundamental, tá? Nós vamos falar hoje sobre unidade. E eu queria que a gente pensasse nisso. A gente já falou isso lá em 2018, no início das células, a gente trouxe essa fundamentação. E eu queria que a gente pensasse o que está acontecendo com as igrejas de Cristo. Né? Nós estamos aqui num culto de quinta-feira, nós poderíamos estar com as arquibancadas cheias, mas faltam pessoas. O que está acontecendo? Se a gente fosse fazer uma pesquisa com os nossos amigos, com os vizinhos, a gente ia perceber que todos têm uma necessidade de Deus. Se você conversar, todo mundo tem uma necessidade. Ele vai falar, eu estou aflito, eu preciso de paz, eu preciso de alguma coisa. E a gente sabe que aquilo que preenche o coração das pessoas é Jesus Cristo. Então, todos têm uma consciência de que eles precisam de Deus. Mas a maioria também tem a certeza absoluta de que não precisa da igreja, né? Eles precisam de Deus, mas eles não querem a igreja. Então, qual que é o problema? Será que o problema está na pessoa ou será que o problema está em nós, a igreja do Senhor? E refletindo sobre isso, eu fiquei pensando, quando você está conversando com alguém e você fala assim com a pessoa, vamos lá na igreja? A pessoa fala assim, não, né? Igreja, compromisso, tem muitos problemas. Normalmente, o que a gente faz? Tudo bem, então não olha para a igreja, olha para Cristo, né? Ele que é a fonte. Então, não se preocupe com a igreja, foque em Jesus. Só que se a gente for analisar, essa nossa fala é incoerente, não é verdade? Porque se a igreja é a noiva de Cristo, e se Jesus Cristo nos deixou aqui para exemplificar quem Ele é e aquilo que Ele faz, não tem como a gente falar para as pessoas se achegarem a Jesus sem se achegarem por meio da igreja. Não tem como o Juan já disse aqui várias vezes, você gostar de mim ou dele sem não gostar do cônjuge. Não tem como você entrar na nossa casa se você tiver inimizade com um de nós dois. Da mesma forma, não tem como nós conhecermos Jesus Cristo se nós não tivermos e não fizermos parte de uma família que é a igreja. Por isso que eu queria pensar então hoje com vocês, o que está acontecendo com a nossa igreja? Muitas vezes a gente tem visto o quê? Um monte de crentes 007, né? Que são os cristãos secretos, que muitas vezes nem são batizados porque não querem assumir um compromisso com a igreja. Nós também temos muitos pastores que estão agora migrando, né, para outros tipos de trabalho. Por quê? Porque não aguentam mais trabalhar na igreja e depender única e exclusivamente da igreja. Nós temos muitos cristãos maduros ou imaturos, né? Que durante a pandemia aí, ao invés de voltar para o convívio da igreja, se acomodaram no sofá e entenderam que eles podem sim conhecer a Deus longe da família e isolados. Então, o que está acontecendo? Nós precisamos entender que hoje nós temos uma urgência de trazer a consciência da unidade de Cristo para nós, para a nossa vida e para a nossa igreja. Porque muitas vezes, ao longo dos anos, nós investimos recursos e tempos em eventos para atrair as multidões. Mas nós não fomos capazes de manter essas multidões, de consolidar, de unificar essas pessoas à igreja. Muitas vezes nós crescemos verticalmente, mas esquecemos do nosso crescimento horizontal.
do olhar nos olhos, do abraçar, do acompanhar, do pastorear, da troca mútua desse relacionamento. Nós crescemos muitas vezes em número, mas perdemos em qualidade. Então, um dos grandes problemas de hoje é que a igreja, ela muitas vezes virou um lugar de evento, mas de pouca comunhão, de pouca unidade. Muitas pessoas, às vezes, são conquistadas pela igreja, mas poucas se fazem pertencentes à família. Muitos são tocados em nossos eventos, às vezes por tantas coisas, tecnológicas, por músicas, mas poucos são transformados verdadeiramente. Muitas pessoas, elas se tornam até interessadas, mas poucos assumem um compromisso. Então, hoje, nós precisamos abandonar essas ideias e nós precisamos nos fundamentar em duas características que são essenciais para nós: a comunhão verdadeira e a celebração da família. Então, é nisso que a gente quer pensar hoje e eu quero que você trabalhe comigo. Eu trouxe aqui alguns elementos, eu vou trazer para vocês uma analogia. E a gente vai aprender, então, sobre a unidade por meio dessa analogia. Pessoal de 2018 vai poder relembrar aí a analogia que nós já trabalhamos. E você que está chegando agora vai ter o privilégio também de aprender conosco. E isso vai nos nortear também para essa campanha. Porque não adianta nada a gente chamar as pessoas simplesmente para um encontro da minha célula, um evento social, se eu não estiver disposto a fazer dela parte da minha família. Então vamos lá? Eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias em João 17. Nós vamos ler o verso 20 a 23. João 17, do 20 a 23. Todo mundo achou? João 17, 20 a 23. Se você quiser ler também, está sendo projetado aí no nosso telão. Diz assim: minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu és em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Feche os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor venha trazer agora ao nosso coração a tranquilidade, a serenidade. Nos ajude a deixar no teu altar tudo aquilo que tem incomodado a nossa mente, ocupado os nossos pensamentos, e que somente agora nós possamos ter ouvidos para o teu Espírito. Que o Senhor se manifeste por meio da tua palavra e que por meio dessa analogia o Senhor traga aos nossos olhos, a nossa prática, a nossa vida, a importância da unidade, de mudarmos a nós mesmos e também de buscarmos uma mudança na tua igreja, na tua família, que é realmente viver a unidade daquilo que o Senhor projetou para nós. Tenha liberdade, Espírito Santo, para agir em nós e falar em nosso meio. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe o que esse texto que nós acabamos de ler, ele representa? É uma oração do nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus está fazendo uma oração e ele pede uma única coisa ao seu Pai, que é a unidade. A unidade para a sua igreja. E aqui ele está falando assim, olha, eu peço que o Senhor derrame sobre eles a unidade com um único objetivo. Para que o Senhor seja visto, para que o seu nome seja glorificado. E aqui a gente tem que entender que não é qualquer unidade. Jesus colocou aqui um parâmetro e falou assim, Pai, que a unidade dele seja a nossa unidade. A unidade do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então Jesus, muito mais do que subir a régua, com relação aos nossos pecados, que ele fala não é mais agora no agir, mas só no pecar, na mente, na motivação, ele também está elevando um padrão a ser estabelecido por nós como igreja. De falarmos assim, nós temos que viver uma unidade, não é qualquer unidade.
unidade, não é uma falsa unidade, é a unidade que há na trindade do nosso Deus. E se ele orou, e se ele clamou a Deus por isso, eu tenho a certeza e a convicção de que ele nos capacita também a viver isso. Por isso que a gente precisa conhecer a Deus, se relacionar com ele, com o seu Espírito, porque assim ele nos ajuda a viver essa mensagem. Por quê? Porque a mensagem de Cristo é a igreja. As pessoas veem a Deus por meio da igreja, por meio do amor que há na igreja, por meio da unidade que há na igreja. É assim que as pessoas reconhecem Jesus e é assim que Deus quer que ele seja conhecido e é isso que faz a diferença nesse mundo. Então, a partir de agora, a gente vai estudar um pouquinho da nossa analogia. Eu queria trazer a analogia para vocês de que para a gente obter unidade, a gente precisa fazer um purê de batata. Quem aqui já fez um purê de batata? Levanta a mão. Glória a Deus. Eu já vou esclarecer uma coisa, gente. Cada cozinheiro é cada cozinheiro. Então, vocês não me critiquem pelos meus ingredientes, tá bom? Pode ser que vocês usem outros, não tem problema. O final tem que dar tudo certo. Tem que ser um purê de batatas, combinado? Então, vamos lá. O que a gente precisa para fazer um purê de batatas? A gente precisa de uma panela, a gente precisa, obviamente, de batatas, a gente precisa de água, a gente precisa de fogo, a gente precisa de espremedor de batata, a gente precisa de casca e a gente vai precisar de um elemento, um ingrediente secreto. Ele está tão invisível que ele é secreto, viu, gente? Aqui é a faca. Eu falei casca? Obrigada, boys, obrigada. Então é faca, viu, gente? Eu falei errado. Faltou alguma coisa? Se faltou, guarda aí para vocês, tá bom? A gente vai fazer com isso que está aqui. Combinado? Então, olha só. À medida que eu for falando sobre analogia, a gente vai entender um pouquinho sobre cada um desses objetos aqui na produção do purê e também na composição da nossa unidade. Mas tem dois aqui que são básicos, que são a panela e a batata, tá? O que eu queria que vocês entendessem? Que essa panela aqui, ela representa todos os nossos relacionamentos. Pode ser o seu relacionamento conjugal, pode ser o seu relacionamento no trabalho, pode ser o seu relacionamento aqui na igreja, pode ser o seu relacionamento em qualquer lugar, com os amigos. Essa panela representa os seus relacionamentos, tá bom? A batata, vamos ver o que vocês adivinham, o que vai ser. Quem adivinha? Quem? Será? O Juan falou aqui várias vezes que ele não gosta, né? Que a gente faça assim, fale com o seu coleguinha do lado, mas eu amo. Então você vai virar para o seu colega do lado e vai falar assim, quem sou a batata? Quem sou? Tará! Você é a batata, ok? Então, a panela são os nossos relacionamentos e você é a batata. Tem batata que é bonitinha, tem batata que é mais cheinha, tem batata... Não tem problema, viu, gente? Tem uma estatística que fala assim, que de 3 batatas juntos, a do meio é a mais bonita. Qual que você é? Ou você é a do meio ou você é a mais... Não, tô brincando, gente. Tô brincando. Mas a ideia é a gente entender, tá bom? Que nós precisamos, então, dos relacionamentos e que esse relacionamento ele é composto por pessoas. Por mim, por você, pelo seu vizinho. Elas estão aqui, tá bom? São as pessoas. Cada uma diferente da outra, mas que na essência continua sendo batata, tá bom? Então, se a gente colocar a batata e a panela, já está pronto o purê? Não, a gente precisa de um processo. E é aí que a gente vai entrar. A primeira coisa que nós precisamos para nos tornar unidos como Cristo é com o Deus Pai e o Deus Espírito Santo, é que nós precisamos reunir as batatas dentro da panela. Nós precisamos colocar as batatas lá dentro. Por quê? Se eu não colocar elas aqui dentro e prepará-las, elas nunca serão um purê. Então, a gente tem que pegar essas batatas e colocar elas aqui dentro da panela. E o que isso quer dizer? Nós precisamos entender que nós precisamos ser intencionais nos nossos relacionamentos.
Não dá para a gente achar que a gente está aqui de passagem. Se você está no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, Deus te colocou ali porque Ele tem um propósito para isso. Então você tem que ser intencional nos seus relacionamentos. Não vai dar para você se tornar um purê para saciar uma família sozinho. Uma batata, se ela for fazer o purê sozinha, ela não vai dar nem para mim. E olha que eu estou comendo pouco, mas não vai dar. Então, para a gente ser um purê, nós precisamos um dos outros. Então, nós precisamos entender que nós não podemos viver sozinhos. Nós não fazemos parte ou formamos uma família sozinhos. Nós precisamos do outro. E a Bíblia nos traz várias referências, porque ela fala assim, olha, não deixem de se reunir como igreja. Todos aqueles que criam junto, estavam juntos, andavam juntos todos os dias, eles se reuniam no pátio, partiam pão em suas casas, faziam as refeições juntas com alegria e sinceridade de coração. Então, para que a gente deixe de ser um saco de batatas apenas e passe a ser um purê, nós precisamos cultivar relacionamentos intencionais. Nós não podemos deixar de nos reunir, nós precisamos estar juntos. Mas aí você pode pensar assim, Keila, mas é difícil eu estar unido com alguém, porque ninguém me visita. Ninguém conversa comigo depois do culto. Ninguém me convida para um churrasco na casa deles. Eu falei, querido, convide você. Converse você. Fique você após o culto de forma intencional. Porque é fácil, não é fácil? Falar assim, ninguém me ama, ninguém me quer, se você não se permite estar perto das pessoas. Muitas vezes eu ouço assim, mas eu não tenho amigos na igreja. Eu falei, que horas que você chegou na igreja? Cheguei aqui 10h10. Legal, o culto já começou, está todo mundo no louvor, de olho fechado, adorando ao Senhor, e você chegou. Que horas que você foi embora? Eu saí daqui 11h30, 11h40, no máximo, que eu tenho que fazer comida. Você entrou, você saiu, ninguém te viu. Realmente. Não tem como as pessoas conversarem com você. Então, nós precisamos ser intencionais. Se você quer uma visita na sua casa, visite primeiro. Se você quer receber um convite para algo, convide primeiro. Se você quer conversar e desenvolver uma amizade, seja amigo primeiro. Porque ser crente significa participar da vida da família. Significa caminhar junto. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é nos relacionarmos e nos abrirmos intencionalmente para isso. E é claro, gente, que é fácil? Não é fácil. Não é fácil você estar do lado de um monte de batata suja, né? Não é fácil você estar do lado de um monte de batata dura. Não é fácil. Mas por isso que nós precisamos da unidade do Espírito. Você gostou, né, Marilene? Olha, Marilene. Nós precisamos abrir mão, né, gente, desse achismo. Por quê? Porque o primeiro passo tem que ser a gente amar, a gente se unir. E Deus vai dando e conduzindo os demais. Por isso, para a gente fazer, então, um purê de batata, a gente precisa reunir as batatas na panela e cultivar relacionamentos intencionais. Segundo, gente, nós precisamos colocar água nessas batatas. Porque se eu deixar essas batatas aqui também, assim, avulsa, sem fazer nada com elas, não vai adiantar. Porque elas não vão se amolecer, elas não vão fazer nada, não vai mudar, não vai ter mudança. Então, a gente tem que vir e colocar água nessas batatas. E se a gente for pensar, mas o que seria essa água, gente, nessa batata? O quê? Será? A água aqui, filho, representa a palavra de Deus. Isaías fala assim, a palavra de Deus não volta vazia. Ela sempre atinge o propósito a qual ela foi enviada. Em Romanos, nós temos que nós não nos envergonhamos do Evangelho. Por quê? Porque é a palavra que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, todos precisam primeiro ser permeados, serem imersos na palavra do Senhor para que haja alguma transformação. Só que às vezes a gente erra muito nisso, sabe por quê? Porque a gente quer convencer as pessoas dos nossos argumentos.
A gente quer convencer os outros da nossa falácia, né? Naquilo que nós acreditamos, e a gente está perdendo tempo. Por quê? Porque o que convence o outro é a palavra do Senhor, não é o meu achômetro, não é aquilo que eu interpreto, é aquilo que o Senhor diz sobre ela. Então nós precisamos entender que nós precisamos encharcar os nossos relacionamentos com a palavra do Senhor. Diz um ditado assim, que água mole em pedra dura, até que a palavra do Senhor sendo ministrada diariamente na vida das pessoas, gente, vai ter uma transformação. Então, ao longo dos anos, a gente vê a própria natureza. Se você for em algumas praias, em algumas ilhas, em alguns lugares, você vai ver que o bater das ondas do mar, ele vai moldando a paisagem e vai transformando a paisagem. Então nós precisamos entender que para a gente quebrantar os relacionamentos, nós precisamos encharcar esses relacionamentos da palavra de Deus, porque é ela que amolece a minha vida, em primeiro lugar, porque eu sou uma batata, mas também amolece a vida do meu próximo. É a palavra do Senhor que nos transforma. Então, quando a gente vai evangelizar, nós não podemos tentar convencer o outro na nossa maneira, nas nossas frases prontas, nas palavras de efeito, citando os exemplos ou histórias daqueles testemunhos mirabulosos que você ouviu. A única coisa que você precisa é falar a palavra de Deus. É ela que traz a transformação. Então, quando a gente quer tentar convencer os nossos filhos a não fazer as coisas erradas, a gente às vezes faz o quê? A gente dá o exemplo daqueles que se deram mal, né? Se você fizer isso, você vai perder isso, você vai perder aquilo. Lembra de fulaninho? Porque fulano fez igual você. E o que aconteceu? Apanhou da mamãe dele. É isso que a gente faz, mas está certo? Não. Porque eu estou ensinando ele a mudar um comportamento, mas eu não dei o sentido do porquê que ele tem que mudar aquilo. Então eu tenho que orientar o meu filho diante da palavra. Filho, a palavra diz que o tolo é aquele que não obedece, mas o sábio obedece. E a palavra nos ensina que o tolo, ele só vai colher coisas ruins, mas o sábio, ele colhe a bênção do Senhor, a prosperidade do Senhor. A palavra diz: honra teu pai e a tua mãe. Então eu permeio a vida do meu filho com a palavra, e aí na hora que ele estiver no momento de provação, onde ele tiver que tomar uma decisão, vai vir a palavra dele assim, a palavra do Senhor na cabeça dele: honra teu pai e tua mãe. Minha mãe falou para eu não fazer isso, eu vou honrar ela porque eu vou ter uma vida longa. Entende? A palavra vai vir na cabeça dele. Da mesma forma, quando você quer auxiliar o seu vizinho, ou quando você vai precisar ter uma conversa difícil com alguém, ou quando alguém chega debulhando para você vários problemas, não tente ficar resolvendo as coisas por si mesmo, por aquilo que você sabe. Fale para a pessoa um versículo, traga para ela a palavra do Senhor, porque por mais que naquela hora ela não escute ou não dê atenção, o Espírito Santo, ele é eficaz em nos fazer lembrar. E aí naquela situação, aquela palavra vai vir assim, latejando dentro da cabeça dela. E ela vai lembrar, e ela vai poder então mudar de atitude. Então nós precisamos lembrar que a nossa luta não são contra as pessoas, é contra o nosso inimigo. E por isso, com o nosso inimigo, a única coisa que o vence é a palavra de Deus. Então nós precisamos permear as pessoas da palavra de Deus, porque é ela que nos transforma. Agora pense um pouco. Quantas vezes que a gente gasta mais tempo discutindo, refutando, se justificando, criticando, do que trazendo a palavra? Se você for fazer um balanço dos seus relacionamentos, as suas conversas com as pessoas dizem mais sobre a cultura deste mundo ou sobre a palavra de Deus? Você já pensou controlar isso no seu dia? De você falar assim, de tudo que eu falei hoje, de 10.000 palavras, 9.000 palavras foram versículos citados. Será que é isso que a gente faz? Muitas vezes não.
Por quê? Porque muitas vezes nós não estamos submersos na palavra. Nós não estamos encharcados na palavra. Então a gente tem que entender que primeiro a gente amolece o nosso coração. Primeiro a gente busca a palavra do Senhor de dia, de tarde, de noite. A gente medita nela, a gente tem prazer nela. E quando isso se torna algo prático e vivo, automaticamente eu transmito isso em todos os lugares. E aí eu vou sendo usado por Deus para transformar também a vida dos meus irmãos. Então a gente tem que lembrar que a palavra do Senhor diz que ela é a salvação. Ela que é afiada como uma espada, é ela que não volta vazia. Então nós temos que crer que Deus usa a sua palavra e que a gente tem que às vezes parar de inventar instrumentos para ajudar Deus. Ele sabe o que faz e por isso Ele já nos deu a sua palavra. Então a gente tem que se submeter a ela. Mas vamos pensar. Eu coloquei aqui a panela, as batatas e a água. Nós já temos um purê? Não. Por quê? Porque a gente precisa ligar o fogo. E aí eu trouxe aqui, uma caixinha de fósforo para representar o nosso fogo. E o que seria o fogo na palavra do Senhor? O que seria o fogo aqui nesse momento? O fogo aqui é a intercessão. É você orar fervorosamente. Por quê, gente? Porque mesmo quando nós estamos reunidos como corpo, mesmo quando nós estamos permeados pela palavra, se nós não aprendermos a orar uns pelos outros, a movermos os nossos relacionamentos pela ótica espiritual, a gente vai errar o tempo inteiro. Porque a gente vai agir de forma carnal. Então nós precisamos orar a Deus, porque enquanto nós oramos, Ele move. Ele vai transformando as circunstâncias aqui e as pessoas vão se entregando ao Senhor e amolecendo aquilo que ainda está duro dentro delas. Então nós precisamos entender algumas coisas. Se a batata, gente, tivesse olho, ela veria o fogo? Não, porque o fogo vai estar aqui embaixo, na panela. Da mesma forma, a gente tem que entender que muitas vezes a gente precisa orar sem o outro perceber. Às vezes você está com uma luta lá na sua casa, seu vizinho. É uma discussão constante, uma brigaiada, umas crianças desobedientes que não ouve pai, não ouve mãe. Aí você fala assim, Senhor, eu vou interceder por essa casa, eu vou orar para que o teu espírito se mova ali, salve e cure. Aí o que você faz? Você põe seu reloginho para despertar, 2h55 da manhã, levanta, troca de roupa, tira o pijama, vai lá para a porta do seu vizinho e começa a orar. Deus, em nome de Jesus, expulsa os demônios desse lugar. Senhor, Pai amado, faça com que isso seja uma casa de paz e pare de ser um abrigo de loucos. Meu Deus, silencia essa mulher que não tem sabedoria. Cuida desse homem que é um banana, que não sabe resolver na casa dele. Deus, toma essas crianças na tua mão, porque essas crianças são umas bagunças que não param de gritar, que parece que não sabe. Imagina você orando desse jeito, 10 horas da manhã com seu vizinho. Vai surtir efeito, gente? Não, você vai levar um balde de água fria e o seu vizinho nunca mais vai olhar para você. Por quê? Porque ele não precisa saber que você está orando por ele. Ele precisa sentir o mover da sua oração. É isso que acontece com as batatas. Elas não estão visualizando o fogo, mas à medida que a água vai se aquecendo, à medida que a fumaça vai saindo, elas vão sentir o poder da oração. Elas vão se quebrantar, elas vão perceber uma mudança que ela não vai nem entender. E depois, quando ela estiver mole, já unida com você, você vai falar assim, lembra? Eu estava aqui em oração por você. Eu estava aqui em oração por você. Então nós precisamos entender que nós precisamos agir pela fé. Pensa comigo, gente. O centurião romano, quando vai falar com Jesus e pede Jesus para curar o servo dele, ele fala assim, Jesus, o Senhor nem precisa vir aqui. Com a sua palavra, onde o Senhor estiver, o Senhor vai curar. E nós precisamos ter essa fé. Nós precisamos ter esse entendimento de que Jesus, se Ele der uma única palavra, tudo vai ser feito. Eu preciso o quê? Me colocar na brecha por clamar, Senhor, intervenha, 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 intervenha. E ter fé de que Ele pode fazer. Da mesma forma, a gente tem que entender o papel desse centurião romano. Por quê? Porque ele foi clamar por si? Não.
Ele foi clamar por um escravo dele, que ele não tinha obrigação nenhuma, que ele poderia muito bem ter deixado morrer, porque era só mais um escravo. Mas ele não faz isso, ele clama, ele vai ao Senhor, ele se humilha, ele fala assim, não, eu preciso de alguém maior do que eu. E quantas vezes a gente fica, trazendo as lutas para a gente, para o nosso peito, como se a gente fosse resolver. E às vezes a gente é tão egoísta que a gente só pede pela gente, pela vida da gente, pelos filhos da gente, pelos pais da gente, pelos irmãos da gente. E a gente esquece que o mundo tem muito mais do que a gente. Então a gente precisa também orar pela nossa igreja, orar pelas crianças que vão vir, orar pelos adolescentes que vão vir, orar pelas células que vão se multiplicar. Hoje nós somos 36, mas daqui a um ano nós vamos ser 106, não sei, 200, 300. E isso vai partir de onde? Daqui, do nosso movimento de oração. Porque nós estamos orando e transformando o mundo real no mundo espiritual. Aonde Deus vai agir, aonde Deus vai cozinhar essas batatas e trazer essa união. Só que se a gente colocar aqui o fogo, o purê já está pronto? Não. Nós precisamos o quê? Que parte difícil. Descascar as batatas. A gente precisa cortar, filho. A gente precisa tirar as cascas dessa batata. E o que é isso, gente? É tirar as máscaras da espiritualidade. Vocês já repararam que quando a gente normalmente chega na igreja, ou chega na célula, a gente chega cheio de resquícios, né? Eu não posso falar muito sobre mim, sobre a minha história, porque, nossa, o que vão pensar? A gente já tem um preconceito de que aquele lugar é um lugar santo. Que todo mundo que está ali é aquele povo que não peca mais. É aquele povo que já foi justificado. Nossa, eu tenho até que vestir uma roupa diferente para ir no culto, domingo. Porque é o lugar. A gente tem que desmistificar isso da nossa mente, porque todos nós aqui pecamos. Todos nós aqui temos erros. E a gente tem que tirar essas máscaras da espiritualidade. E a gente tem que dar abertura para o outro, reconhecer em você o pecado, mas reconhecer em você principalmente o arrependimento e a mudança de vida. Porque é isso que faz ele se abrir, ele tirar também as máscaras dele e falar assim, não, aqui eu posso ser eu mesmo. Porque Deus me vê assim, porque Ele me ama assim, porque Ele me fez assim. Então a gente precisa entender que a gente precisa tirar a casca da batata. Mas, para alguns que não são tão meigos, tão delicados como eu, o tirar a casca muitas vezes arranca pedaço dela. Já aconteceu isso com vocês? Às vezes, mesmo ela estando molinha, a gente vai tirar, sempre sai um pedacinho. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nesse se despir, muitas vezes a gente vai encontrar feridas, a gente vai encontrar mágoas, a gente vai encontrar coisas que estão ali, que são difíceis para a pessoa trazer. E aí a gente precisa, então, ter um conhecimento de que a gente vai precisar ter uma sabedoria ali. Porque vai ter batata que você vai pegar, que a casca vai sair assim, ó, naturalmente. Você chega para a pessoa, e aí, tudo bem? Como você está? Nossa, estou bem não, senta aqui. E vomita tudo em cima de você. Por quê? Ela era uma pessoa que já estava amolecida, que o Espírito Santo já estava ali, e ela estava se abrindo completamente. Mas vai ter outras que você vai chegar, e aí, tudo bem? A pessoa está lá mal, tudo bem. Tem certeza que você está bem? Está tudo ótimo. E você sabe que a pessoa não está, e aí você insiste mais um pouco, mas a pessoa continua ali, resistindo. Só que a gente vai desistir? Não, a gente não pode desistir. Por quê? Porque a gente tem que amar, porque a gente tem que crescer junto, porque a gente tem que aprender a descobrir que todos somos iguais, que todos carecemos da graça, que todos estamos em desenvolvimento, em maturidade, em santidade. Então a gente tem que ensinar que nós precisamos primeiro nos despir, para dar a oportunidade para que o outro também se revele, para que assim a gente possa ter uma unidade. E essa questão do se despir traz muito para a gente aquela ideia do sincero, do sincera. E independente do significado da palavra, que muita gente fala que era aqueles artistas que usavam uma máscara de cera, que tinham uma cara feliz, mas por dentro eles estavam tristes. Tem outras pessoas que falam que era aquelas pessoas que faziam um vaso, assim, às vezes o vaso ficava deformado, eles passavam cera para fingir que estava tudo ok. Mas independente disso, a gente precisa entender que o ser sincero é a gente se fazer por inteiro.
É a gente se revelar como Deus nos vê. E, gente, não tem problema nisso. Porque todos somos assim. Talvez eu não vou ter o mesmo pecado que você, mas eu também tenho pecado. E por isso que a gente se une, porque a gente auxilia um ao outro, né? Então a gente tem que parar com a falsidade. Muitas vezes o Juan dá esse exemplo aqui, né? Do povo que vai sair de casa para a igreja e tá todo mundo sem se falar, todo mundo brigado, aí entra no carro, tá cada um no seu celular, ninguém fala nada com ninguém. Aí vai chegando aqui na Rio Grande do Sul, começa a ver o povo de azul e a bandeirinha do estacionamento, já desliga o celular, já arruma o cabelo, já muda a face, fala assim, vão rir. Cadê? Deixa eu ver seu sorriso. Você tem que rir, menino. Aí chega na porta do estacionamento. Paz do Senhor, meu irmão. Bom dia. Que bom te ver aqui. E aí os filhos olham assim. Uai, peraí, gente. Não era ele que estava há pouco atrás lá reclamando, xingando, falando da igreja, falando do líder, falando do pastor. Gente, não dá. Não dá para a gente viver assim. Não dá para a gente ter essa falsidade. A gente precisa ser nós mesmos. Por quê? Porque a palavra diz, aproximemo-nos com um coração sincero, tendo um coração purificado, de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então nós precisamos entender que é pesado ser aquilo que você não nasceu para ser. É pesado viver uma vida de fingimento. É pesado você ficar falsificando as coisas. Porque não adianta nada. Cristo está te vendo, Ele sabe. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai fazer uma hora ou outra essa máscara cair. Não é mais fácil você se despir? Não é mais fácil você se revelar? Do que às vezes você gerar um constrangimento por alguma coisa? Então, por mais que a gente tenha vergonha do nosso eu interior, do nosso passado, a gente precisa se revelar. Por quê? Porque Cristo já morreu por nós. Porque Ele já pagou o preço, Ele já pagou os nossos pecados. Ele já lançou tudo no mar do esquecimento, então eu não tenho que ter vergonha daquilo que eu fui. Eu preciso ter convicção daquilo que eu sou em Deus e daquilo que Ele pode viver e fazer em mim. Então nós não estamos aqui como igreja, como célula, para julgar as pessoas e para nos julgar. Nós estamos aqui para nos unir e lutarmos juntos pelos nossos pecados. Mas mesmo assim, eu tirando a casca da batata, ela ainda não está pronta para ser um purê. O que falta a gente fazer? Falta amassar, espremer a batata. Gente, vai ficando mais difícil, né? Vai ficando mais difícil. Você tem que buscar um relacionamento intencional. Aí você tem que, nesse relacionamento, falar do Senhor. Você tem que orar pela pessoa. Na hora que a pessoa vai te dando abertura, você vai começando a ver que aquela batata tem um monte de coisa ruim. E mesmo assim, você tem que escolher se tornar um com ela. E esse se tornar um é a mesma coisa do se tornar um no casamento. A palavra do Senhor fala que se tornar um é você pegar duas coisas e moer. E unir, para que quando saia do outro lado seja uma coisa só. E o purê de batata é a mesma coisa. A gente precisa olhar e não identificar mais aqui o Samuel, a Bruno, o Juan, a Keila, o Noah, o Natan. Eu vejo aqui agora a família do Senhor. E ponto. Né? Então nós precisamos ter cuidado, a gente precisa ir com calma, a gente não pode forçar para tirar a casca das pessoas, nós não podemos forçar isso, mas a gente precisa entender que em algum momento nós vamos precisar nos unir ainda mais. E esse processo de se unir é a gente revelar o amor e o encorajamento. Porque quando você se desnuda, quando você se apresenta como você realmente é, o que você espera? Que a pessoa te ame, que a pessoa te receba, te acolha. E não somente isso, mas te encoraje. Então é isso que nos faz ser unidos exatamente. Por quê? Porque em Atos 2 fala, eles mantinham tudo em comum. Tudo em comum, não era só alguns momentos, era tudo, era roupa, era comida, era casa, tudo eles faziam juntos. Então a gente precisa entender que a comunhão bíblica, ela é mais do que estar aqui no culto de domingo, ela é mais do que estar na célula na semana. A comunhão bíblica é você se fazer presente na vida do outro todos os dias. É você se fazer parte do outro, é você compartilhar a vida, é dividir as lutas. Por quê? Porque a Bíblia nos diz, amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, dediquem-se
uns aos outros. Sujeitem-se uns aos outros. Consolai uns aos outros. Orem um pelos outros. Suportem-se uns aos outros. Gente, não tem como viver sozinho. O fruto do Espírito, ele vem em nós para que a gente faça uma mudança na vida do outro. Não tem como você ser longânimo, bondoso dentro de um quarto sozinho. Você só faz isso no relacionamento intencional com o outro. E isso é a comunhão bíblica. Porque não há outra forma de você fazer tudo isso a não ser vivendo junto, caminhando lado a lado, compartilhando a vida. Hebreus fala assim: consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às obras. Então a gente não pode deixar de se reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas nós precisamos nos encorajar a estar junto. Se você está vendo alguém do seu lado, cabisbaixo, desanimado, fala, não, meu irmão, vamos embora lá para a igreja. Porque lá na igreja a gente vai louvar, a gente vai exaltar, você vai encontrar outras pessoas e a gente vai repartir, a gente vai vir aqui no altar e vamos entregar os nossos problemas e vamos orar juntos e vamos sair dali juntos e renovados para mais uma semana. Então a gente tem que se encorajar, a gente tem que derramar o amor, incentivar as pessoas a estar aqui nesse lugar, porque é aqui que elas receberão mais da presença do Senhor, porque é no meio da família que a gente tem a revelação de quem o Pai é, de quem o Filho é e daquilo que o Espírito Santo pode fazer por nós. Então nós precisamos imaginar e ser intencionais em tudo aquilo que a gente faz. Porque criticar, gente, é muito fácil. A gente não precisa ser nem inteligente para isso. Você pode criticar qualquer coisa. E qualquer coisa. Mas o que é difícil? É você ver a beleza no outro. O que é difícil? É você realçar o bom no outro. E hoje em dia, o que a gente mais tem são críticos. Né? Levanta 10 pessoas para criticar uma coisa que você fez. Mas não levanta um para falar assim, parabéns, seja forte, tenha coragem, não deu agora, mas vai dar de novo e eu vou com você. Então a gente precisa entender que a gente precisa levar as pessoas a amar, encorajando-as, dizendo que esse aqui é o melhor lugar. Só que se a gente for pensar, ali o nosso purê está meio assim esquisitinho ainda, né, gente? Porque a gente precisa de um ingrediente ali especial. Que ingrediente é esse? Cada um pode usar o seu. Você pode usar o leite, você pode usar a manteiga, você pode usar o creme de leite, leite de coco. Para quê? Para trazer essa liga, essa unidade de forma que a gente não vai encontrar mais nenhuma parte realçada. Porque quando às vezes você só amassa, fica uns pedaços ainda, não fica? Da batata grande, que ainda não se une. Então a gente precisa de algo para dar liga. E esse é o nosso último ponto. Nós precisamos adicionar o Espírito Santo em todos os nossos relacionamentos. Por quê? Porque quando a gente se une, quando a gente tira a nossa casca, quando a gente se revela, os nossos pecados se tornam evidentes por causa da nossa carnalidade. E isso vai gerar em nós orgulho, ego, individualismo, egoísmo, e vai gerar tanta coisa que só o Espírito Santo vai nos convencer do pecado, vai nos quebrantar e nos fazer, nos humilhar para que a gente viva a santidade na família. Então nós precisamos trazer o Espírito Santo para o nosso meio. Nós precisamos colocar, porque Ele é a essência. Porque é o Espírito Santo que traz o convencimento. É Ele que traz essa unidade. Porque só há um Deus, só há um povo, só há uma fé e só há uma igreja. Então, eu queria reforçar algumas coisas com vocês. Por que nós devemos buscar a unidade nos nossos dias? Porque é a vontade de Deus para nós. É a vontade de Deus para nós. Ele está formando uma família para si. Ele não criou filhos apenas, Ele criou irmãos também, para estar junto de si. Porque essa é a nossa missão. O que Jesus nos deixou fazer? Discípulos. Ide, pregai, batizai, façam irmãos. Façam com que o mundo veja. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso destino.
Gente, a gente precisa entender que nós estamos aqui na terra para fazer com que aquela multidão de Apocalipse se torne uma realidade. E você não pode se satisfazer e se conter e eu faço parte dessa multidão. Não, eu faço e eu vou levar quem eu puder, quem estiver ao meu lado, para fazer parte desse movimento espiritual e de encontrar com o nosso Pai na eternidade. Por isso que nós precisamos, então, se relacionar intencionalmente com as pessoas. Nós precisamos ter em nossos lábios a palavra do Senhor, porque é ela que transforma, é ela que revela, é ela que faz as pessoas reconhecerem Deus. Nós precisamos orar incessantemente, nós precisamos ser sinceros, nós precisamos amar e nós precisamos contar com o Espírito Santo, porque é Deus que acrescentará todos os dias a sua igreja. Nós, como célula, vamos viver uma batalha imensa nesse mês de maio. Mas, querido, o Senhor já falou, olha, os campos estão brancos. Tem um monte de vizinho seu querendo ouvir a palavra do Senhor. Tem um monte de pessoa no seu trabalho que está esperando apenas um convite seu. Então saia do seu lugar, abra os seus olhos, se relacione e intencionalmente fale, Espírito Santo, me mostra quem o Senhor quer trazer. Porque é Ele que vai trazer por meio da sua vida. Então só nos cabe colocar diante dEle e falar, Pai, usa-nos e não nos deixe atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo. Então eu queria te convidar a levantar, nós vamos orar nesse momento. E você recebeu essa semana um desafio na sua célula de pensar em nomes, escrever nomes de pessoas que você quer trazer para essa família. E eu queria te estimular a colocar esses nomes agora diante do Senhor. A pensar nessas pessoas que o Senhor já está te dando, e nós vamos orar agradecendo, porque nós sabemos que a palavra do Senhor não volta vazia. Nós sabemos que Ele é o maior interessado na salvação dessas vidas. E nós vamos orar dizendo, Pai, obrigada. Porque nós um dia estávamos aqui e nós cremos na Tua palavra, e nós recebemos a Sua instrução, e nós saímos do nosso comodismo, do nosso sofá, da nossa vidinha medíocre, e assumimos um compromisso com o Senhor, de viver a Tua palavra, de permear as pessoas ao nosso redor da palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, que nos transforma, que nos modela, que nos revela o Senhor. Porque um dia nós nos comprometemos a orar incessantemente, não somente pelos nossos, mas por todos aqueles que carecem da glória de Deus. Porque um dia nós tomamos um posicionamento de amar, de encorajar, de mostrar para as pessoas que aquilo que o Senhor nos deixou é ser uma família espiritual que exalta o Deus verdadeiro. E Espírito Santo, nós te agradecemos, porque o Senhor conta conosco. O Senhor nos dá o privilégio de participar disso. Nós te agradecemos porque pela fé nós te louvaremos por todas as pessoas que nos serão acrescentadas nas nossas células. Porque nós somos hoje 36, mas o Senhor derramará vidas e vidas e mais vidas. E nós veremos este local cheio, Senhor, de vidas que compreenderam o Teu amor, que se derramaram diante do Teu altar e que hoje fazem parte da multidão que encontrará com o Senhor no céu quando o Senhor retornar para nos buscar. Então, Pai, neste momento, nos dê ousadia, nos dê coragem, nos dê convicção de que não é na nossa força, mas é no Teu poder. Não é no nosso nome, mas é no Teu nome. Não é na nossa inteligência, mas é na Tua palavra. E é por meio do Teu Espírito. Obrigada, Deus. Obrigada por todos aqueles que virão para louvar ao Senhor. Em nome de Jesus.